Rafael Lopes, natural e residente em Vila das Aves, tem 50 anos, é casado e pai de 3 filhos. É candidato a presidente de junta de freguesia como independente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, obrigado por terem vindo a Vila das Aves. Obrigada a nós por aceitar este nosso convite. Depois de uma longa carreira partidária no PSD, por que se candidatar à junta como independente? Candidato-me à junta como independente porque entendo que aqui o mais importante é a freguesia. Foi sempre assim que eu pensei. Mais importante é a freguesia que o partido. Embora eu tive uma reunião com a presidente do partido em Santo Tirso e expliquei que era a minha intenção ser candidata à junta de freguesia, que reunia apoio de algumas pessoas que não eram do PSD, mas por uma questão de lealdade eu fiz questão de ter essa reunião com a presidente, onde ela concordou que se era essa a minha vontade, questionou-me se eu estava disponível a ir com a sigla do PSD, eu disse que não, queria ir como independente, e então continuei a reunir com essas pessoas que manifestaram apoio, que são de várias sensibilidades políticas, e a minha opção desde o início é, o importante aqui é o somar e não dividir. Quanto mais pessoas a gostarem de Vila das Aves que se juntem ao projeto, ótimo. Nesta candidatura, conta com o apoio de históricos partidários em Vila das Aves? Eu gostava de contar com o apoio do máximo de avenses, para que o nosso projeto seja um projeto de todos os avenses. É claro que não escondo que gostava de ter o apoio de alguns históricos, nomeadamente talvez do histórico dos históricos, que é o Carlos Valente, que foi uma pessoa que eu lancei para a vida partidária. Eu convidei-o, era a pessoa que eu queria na altura como coordenador do PSD, que eu queria que fosse o candidato à junta em 2001. Ele aceitou, estive sempre ao lado do Carlos Valente em tudo que ele precisou. Também gostava muito de contar com ele agora nesta aventura, porque quantos mais nos juntarmos ao movimento, quanto mais pessoas se juntarem a este projeto, Vila das Aves só tem a ganhar com isso. Não poderia deixar de perguntar o porquê da sigla Aves Ponto. Olha, a sigla Aves Ponto vem em sequência por acaso da pergunta anterior. Em 2001, quando eu convidei Carlos Valente e depois tive a ajuda de alguns históricos nacionais do PSD, porque de facto era mesmo o candidato que nós queríamos, foi a nossa primeira e última opção. Depois de dizer que sim, eu assumi em Santo Tirso que já tinha o candidato para Vila das Aves. Passado algum tempo, o engenheiro Aníbal Magalhães Moreira entrou em contacto comigo, que queria ver se eu abdicava da candidatura de Carlos Valente e podíamos lançar uma candidatura independente. Era exatamente este nome que ele me apresentou. Avenses verdadeiramente empenhados e solidários. Eu gostei tanto do nome que, passado 20 anos, faz agora 20 anos, passado 20 anos ainda não me tinha esquecido do nome. Na altura achei por bem, porque já tinha assumido em vários locais que o Carlos era candidato do PSD, achei por bem não abdicar dessa candidatura, mas a ideia e o nome ficou sempre na forja até haver uma oportunidade de o lançar, e foi agora, passado 20 anos, estou numa candidatura a Avenses verdadeiramente empenhados e solidários. Qual o balanço que faz dos últimos 4 anos de gestão na Junta de Freguesia, ou seja, desde que Joaquim Faria é Presidente da Junta? O balanço que faço é que, por um lado, foram 4 anos que tivemos a pandemia, e no que diz respeito à pandemia é um balanço positivo, porque o Joaquim conseguiu agregar várias pessoas de volta dele, nomeadamente eu, para ajudar na resolução desse problema. Construiu-se o hospital de campanha na escola secundária, ajudou-se o lar a distribuir as refeições ao domicílio. À última da hora também colaborou-se em montar camas para separar os utentes infectados dos não infectados. No que diz respeito ao resto, acho que foi uma oportunidade perdida. Porquê? Porque não exigimos
da Câmara Municipal projetos que são importantes para a Vila das Aves. Ao não exigir da Câmara Municipal, também entendo que foi negativo. A própria Junta de Freguesia não lançou projetos, ideias para o futuro. Ninguém em Vila das Aves sabe o que é que esta terra vai ser no futuro, porque não se apresentaram projetos. E isso é muito mau. Nós não sabemos quando é que vamos chegar a algum sítio, porque não houve uma meta que se traçasse. E acho que isso é fundamental para a nossa terra. Exigir, mas ao mesmo tempo também ter ideias, ter projetos, porque há muitas coisas que se pode fazer em Vila das Aves que não é preciso a Câmara Municipal. Dou-lhe o exemplo dos passeios, que é uma lástima. Caso seja eleito Presidente da Junta, qual seria a sua primeira medida? A minha primeira medida, já tenho dito, e é sem dúvida reparar todos os passeios que estão em mau estado. Primeiro vamos repará-los, logo no primeiro dia útil a seguir à tomada de posse, vamos começar a fazer esse trabalho. Depois vamos reunir com o Sr. Presidente da Câmara, eleito, para vermos todos os projetos que temos, a possibilidade de executar, saber o que é que a Câmara pensa para a Vila das Aves, mas sem dúvida a primeira medida, que para mim é uma grande obra, é reparar todos os passeios que temos em Vila das Aves. Eu quero que as pessoas andem a pé, eu quero que as crianças e os jovens andem de bicicleta, mas para isso os passeios têm que estar reparados. E pensando a longo prazo, quais seriam as suas propostas para a Vila das Aves? Olha, a longo prazo nós temos que apontar uma meta para onde é que queremos que a freguesia se dirija, que neste momento não existe, não sabemos qual é o destino. Posso lhe garantir que já temos um acordo para se instalar na escola de Quintão número 1, uma escola profissional. Uma escola profissional que tem um acordo com o Ministério da Educação, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e com a Segurança Social. Aí podemos ter cursos de várias ordens para haver movimento, para haver na Vila das Aves mais uma escola profissional. Também lhe posso garantir que o parque na Tugela vai ser uma realidade. Já falei com o proprietário da Quinta da Tugela, é uma realidade, aquela quinta vai estar aberta à população. Também é a nossa intenção que pedir o resgate da gestão do Centro Cultural. Não faz sentido o Centro Cultural estar implementado num terreno da Junta de Freguesia, ter tantas salas de vago e nós termos associações que não têm sede, termos associações culturais, que o sítio delas deve ser no Centro Cultural e lá não estão, porque há má vontade, porque as salas existem e estão de vago. E então, ao exigir a gestão do Centro Cultural, vamos permitir que essas associações se deslocalizem para o Centro Cultural. Vamos apostar, mas é uma aposta forte no ambiente na formação. É possível dar formação ambiental. Há várias parcerias que nós podemos ter com institutos, com organismos que estão disponíveis para isso. Aquele projeto que esta Junta de Freguesia e a anterior meteram na gaveta, que era um corredor verde, desde a Rua João Bento Padilha até à Quinta dos Pinheiros, finalmente vai vir cá para fora. Mas como ainda vamos ser mais arrojados, vamos apresentar um corredor verde desde a Rua João Bento Padilha até ao Mieiro Galego. Não quer dizer que vai ser construído em 4 anos, que pode não ser, mas temos que apresentar um projeto para o futuro e as pessoas ficam a saber que Vila das Aves vai ter esse equipamento. Também vamos exigir da Câmara Municipal um plano urbanístico para Vila das Aves. Vamos exigir um plano pormenor para a zona Tugela, Rotunda de São Miguel, Bom Nome, Fontainhas. Os proprietários daqueles terrenos e quem comprar aqueles terrenos têm direito a saber o que pode implementar lá. E então toda essa zona, que não é difícil existir um plano pormenor, não é difícil fazer o plano pormenor, basta haver boa vontade da Câmara Municipal e nós vamos querer que esse plano pormenor saia. Toda aquela zona da Tugela tem de ter uma reconversão urbana. Nós vamos apresentar uma ideia, depois pode ser discutida, podemos discutir com a Câmara Municipal, mas o que é preciso é fazer alguma coisa. E nós vamos fazer alguma coisa. Falou há pouco então da Escola Quintão 1, que está neste momento inutilizado, digamos. Temos também um infantário ao pé da Escola Quintão 1, que também já não está em funcionamento há alguns anos.
Temos agora a indicação que o mesmo vai reabrir em setembro deste ano. Qual é a sua opinião sobre o infantário? Olha, a minha opinião sobre o infantário é que o infantário ainda não abriu porque o Sr. Presidente da Junta atual não quis. Porque se quisesse, o infantário já estava aberto. Ele, quando fechou, eu dei-me ao trabalho de ir à Segurança Social, reunir com a pessoa que tinha o processo em mãos e cheguei à Vila das Aves e informei a então Presidente da Junta e o Joaquim Faria. Na altura a senhora disse-me que era possível reabrir o infantário rapidamente se fosse com uma EPSS. A Presidente da Junta na altura não entendeu assim, não quis. Também foi dito ao Joaquim Faria, se fosse um particular a abrir, era quase impossível ter um protocolo com a Segurança Social. Por isso, passados 3 anos, quase no fim do mandato, o infantário não está aberto porque ele não quis. Ele sabia que com o EPSS era mais fácil. Se começássemos a trabalhar no infantário no início do mandato, ele já estaria aberto. Podia-se criar um EPSS nova. Ele sabe que tem pessoas do lado dele para que essa obra andasse para a frente. Eu e muitos mais estávamos do lado dele para eu ajudar a abrir. Aquela informação que deram em fevereiro foi uma mentira que tentaram pregar aos avenses, porque dizer que no dia a seguir iam reunir com o empreiteiro é mentira, tanto que é mentira que viu-se, não é? Porque como é uma obra financiada pelo Estado, tem de ser aberto um concurso público. Só concurso público demora meio ano. Eles não podiam no dia a seguir reunir com o empreiteiro, porque só passado meio ano é que vão saber quem é o empreiteiro que ganha o concurso da obra. Por isso está a ver, não houve vontade, não houve empenho, porque se houvesse empenho e vontade, o infantário estava aberto. Uma coisa posso lhe garantir, eu se for eleito Presidente de Junta, vou agarrar o assunto do infantário e ia lá de abrir. Outro problema também dá já muitos anos aqui em Vila das Aves é a questão do cemitério. Questão essa, que é um defensor da Revolução, inclusive já apresentou esse tema também na Assembleia Municipal, que nós presenciamos. Acha que se for eleito Presidente da Junta, conseguirá uma resolução mais célere desse problema? Claro que sim. É preciso haver determinação para aquilo que defendemos. E não faz sentido nós termos o cemitério na situação que está. Aquela abundância de água nos corpos não pode ser. Temos que mostrar ao Sr. Presidente da Câmara que estamos firmes na resolução desse problema. E então, quando eu participei na reunião de Câmara e na Assembleia Municipal, apresentei esse assunto. Depois, o Sr. Presidente da Junta, num órgão de informação local, disse que resolvia o problema com o muro. Fiquei indignado como é que se resolve um problema de abundância de água com o muro, e então aí resolvi, apresentei uma queixa à APA e à GNR. E com essa queixa que eu apresentei, esses organismos interrogaram a Câmara Municipal se estava a fazer alguma coisa e o Sr. Presidente da Câmara, passado pouco tempo, então abriu um concurso para que especialistas viessem dar a solução para o cemitério. É preciso ter determinação. Não é dizer ao Sr. Presidente da Câmara que temos um problema e está feita a nossa parte. Não, temos que exigir, temos que insistir e, se for preciso, temos que colaborar com eles na resolução do problema. Porque além desse problema da abundante água, temos o problema da escassez de sepulturas. E então nós apresentamos uma solução para o futuro também, que é, além daquela fase que já está prevista fazer no cemitério, porque não unir os dois cemitérios, eliminando a rua dos escoteiros. Isso é uma discussão que podemos depois abrir aos avenses, o que é que acham melhor. O nosso projeto para o futuro também passa pela construção de um forno crematório. Eu já incitei algumas diligências e há funerárias que estão interessadas em entrar em parceria com a Junta nesse negócio. Está a ver? Também aqui no cemitério queremos resolver os problemas atuais, mas queremos apontar já soluções para o futuro. Comigo podem crer que vai-se dialogar com a Câmara, vamos ver o que é possível fazer e vamos resolver da melhor forma. Porque, além de tudo, para mim preocupa-me, e ainda ninguém conseguiu sossegar essa minha preocupação, é se aqueles habitantes de Carreira, Longal, Freixeiro, se
podem estar a consumir água dos poços e podem estar a consumir água contaminada do cemitério, porque há as infiltrações e vai para os lençóis freáticos. Não quero alarmar ninguém, mas é uma questão que deviam nos responder, se estão ou não. E isso preocupa-me. Por isso temos que resolver o problema do cemitério e tranquilizar essas pessoas que podem, neste momento, eu no caso delas, estava preocupado com essa situação. Aqui em Vila das Aves, as pessoas também vivem muito o Clube Desportivo das Aves. Toda a gente tem orgulho e segue o Clube Desportivo das Aves. Em relação ao clube, qual é a sua opinião e a sua posição? Olha, há quem diga que não devemos misturar política com futebol. À partida também aceito a ideia, mas não devemos misturar política com futebol nos momentos maus e nos momentos bons do futebol. O que se verifica em Vila das Aves é que não querem misturar política com futebol quando são os momentos maus. Nos momentos bons eles aparecem, ajudam a levantar as taças, vão para os camarotes, se tiram fotografias. Nos momentos maus, nem por isso. Não é? Eu relembro um pequeno episódio que um autocarro do Aves ia atropelar um adepto do Aves e eu na altura insurgi-me contra isso. Fui a uma Assembleia de Freguesia e disse ao Sr. Presidente de Junta que devia ser firme com o assado e não permitir que isso aconteça em Vila das Aves. Na altura ele disse que não queria misturar política com futebol. O que é certo é que agora, quando o Aves foi campeão, ele esteve lá na festa, já misturou política com futebol. O que eu quero dizer, eu sendo Presidente de Junta, não me importo de misturar política com futebol em ajudar o clube da minha terra, em procurar soluções para o clube, tentar com que eles sejam fortes na formação, que formem jogadores, que consigam vender jogadores para ter sustentabilidade no futuro. Você não sabe, mas quando do Euro 2004, um amigo meu na altura, estávamos em conversa, e ele disse, opá, é pena, às tantas vai vir alguma seleção para Santo Tirso e é pena nós não aproveitarmos financiamento para começarmos com as obras do estádio. Na altura liguei a um amigo meu que estava em Lisboa e ele falou com a pessoa que tinha o dossiê em mão no governo e mostraram-se disponíveis porque de facto era expectável que viesse uma seleção, como veio a seleção de França para o Hotel Sidney em Santo Tirso e depois estagiar na Vila das Aves. Pode não acreditar, mas na altura não me entregaram aquilo que era necessário para eu mandar para Lisboa. Se tivéssemos mandado, às tantas havia financiamento para fazermos obras no nosso estádio, como houve para muitas outras terras que as seleções nem foram para lá estagiar, e aqui veio. Há pouco tempo Portugal apresentou uma candidatura para organizar, salvo erro, o Mundial de 2030. Se eu for Presidente de Junta, quero colaborar com o Clube Desportivo das Aves para, se for preciso, apresentarmos uma candidatura para se fazer obras no nosso estádio, porque de certeza que também é expectável que venha uma seleção para aqui perto e ela pode vir estagiar para o nosso estádio. Relativamente à Câmara Municipal, como considera que tem sido a articulação da Junta de Freguesia com a Câmara nos últimos 4 anos, apesar de terem sido 2 os Presidentes de Câmara? Olha, eu acho que o Sr. Presidente da Junta não tem aproveitado o facto de ser do mesmo partido. Eles dizem que há um bom ambiente entre Câmara Municipal e Junta de Freguesia, um bom relacionamento, mas ele não aproveitou esse bom relacionamento. Por isso, mais uma vez, eu acredito que o que difere aqui é o empenho e a determinação das pessoas, porque ele podia exigir muito mais para a Vila das Aves, nós temos direito, mas se quer que lhe diga, eu às tantas acredito que não é preciso exigir, basta mostrar empenho, determinação, ambição de ter obra feita, de apresentar obra feita, porque, por exemplo, o Presidente da Junta de Santo Tomé de Negrelos, de certeza que não vai para a Câmara exigir, nem fazer uma peixeirada, e ele tem conseguido levar a água ao moinho dele, ele tem conseguido obras para a sua freguesia. Penso que aqui nas Aves o que falta é isso, é empenho, determinação, para que as obras aconteçam. Se eu for eleito Presidente da Junta, trabalho com qualquer um Presidente de Câmara que seja eleito e de certeza que conseguirei as obras, porque vamos
transmitir ao Sr. Presidente da Câmara que temos vontade, que temos empenho, que temos determinação e, sobretudo, vamos chegar à Câmara Municipal já com alguns projetos. Não vamos estar à espera que a Câmara colabore em fazer projetos. Vamos levar já projetos para ele ver a nossa determinação em apresentar a obra aos avenses. Caso seja então eleito Presidente da Junta de Freguesia, está preparado para trabalhar com o Alberto Costa ou com outro qualquer dos candidatos neste momento à Câmara Municipal? De facto, ao que tudo indica, se for eleito Presidente de Junta, terei que trabalhar com o Dr. Alberto Costa. Acho que é capaz de não ser difícil. Conheço minimamente o Dr. Alberto Costa, já tive uma reunião de uma outra situação que não como candidato à Junta de Freguesia e eu estou em crer que quando ele me vir com a determinação que tenho, com o empenho, com a vontade de fazer mais e melhor, há muitas coisas que nós podemos realizar na nossa freguesia, pequenas, grandes obras, como eu costumo dizer, que não precisamos do financiamento da Câmara. Há muito financiamento exterior à Câmara. E então eu vou incomodar o Sr. Presidente da Câmara para aquilo que de facto foi mesmo importante da Câmara Municipal. E ele aí não tenho dúvidas que me vai ajudar, como tem ajudado alguns Presidentes de Junta que têm apresentado obra e aqui em Vila das Aves, infelizmente, não se apresentam obras. Acredita então na vitória de Alberto Costa, possivelmente, em setembro. Ele no seu programa tem previsto um plano de reabilitação urbana para a Vila das Aves. Não sabendo de antemão em que consiste esse projeto, qual a sua opinião sobre esta medida de Alberto Costa? Eu não acredito na vitória do Dr. Alberto Costa. Eu tenho pena é que os outros partidos assim o queiram fazer, não é? Porque às vezes o PS ganha não é por mérito, é por demérito dos outros. Espero que ele não reforce a votação que o PS teve nas últimas eleições. Agora, o projeto que ele apresentou na apresentação da sua candidatura para a Vila das Aves é mais do mesmo. Posso lhe dizer que ele apresentou que ia ter um plano de reabilitação urbana para a Vila das Aves. O plano já existe. O plano foi aprovado em 2016 e depois melhorado em 2019. É preciso começar a fazer aquilo que está em carteira, que é este plano de reabilitação urbana. Já sei que vai ser a grande bandeira do Partido Socialista, o plano de reabilitação urbana, os passadiços, tudo isso aposta no ambiente, o que é preciso é executar. Não é fazer como fizeram com a Quinta de Verdeal, que prometeram há 30 anos e agora lançaram a primeira pedra. Ainda bem que a obra começou, mas o plano de reabilitação urbana existe. É preciso, como eu disse há um bocado, o plano de pormenor para aquela zona central de Vila das Aves e é preciso meter mãos à obra, porque neste plano, por exemplo, posso lhe dizer que está prevista a requalificação da Avenida 4 de Abril até 2030. Imagine, até 2030. Isto foi aprovado em 2019. O que é preciso é que as coisas andem e estou em crer que comigo na Junta de Freguesia as coisas vão andar. Para terminarmos então esta conversa, qual é a mensagem que quer deixar a todos os avenses? A mensagem que eu quero deixar a todos os avenses é que apostem na lista Avenses verdadeiramente empenhados e solidários, Aves e ponto final, porque o nosso objetivo é trabalhar para a Vila das Aves. Estou muito determinado com o projeto que nós conseguimos elaborar para a Vila das Aves. Vai ser um projeto ambicioso, mas que vai apontar linhas para o futuro de Vila das Aves. Este projeto é muito importante e é importante também que os avenses percebam que estes 4 anos vão ser fundamentais para o resto das nossas vidas, porque são os 4 anos do plano de recuperação e resiliência do Governo. Há muito dinheiro na União Europeia para ser investido e se nós não tivermos a ambição de apresentar projetos, vamos ver as outras freguesias a passar-nos à frente e isso não é bom para nós. E então, queria que apostassem. O atual Presidente de Junta já teve a oportunidade dele, deram-lhe a oportunidade para 4 anos mostrar aquilo que vale. Agora gostava que me dessem a oportunidade a mim para mostrar aquilo que somos capazes. O PS já sabemos que é mais do mesmo. Nós temos um projeto ambicioso, como disse, e determinado para que Vila das Aves saia deste marasmo, que penso que é a generalidade do pensamento das pessoas. Mais uma vez então agradecemos a disponibilidade para esta entrevista
e desejamos-lhe todo o sucesso, quer a nível pessoal, profissional e também na sua candidatura. Muito obrigado e igual, quando quiserem, Vila das Aves está sempre de portas abertas.